Novo Cupra Tavascan 100% elétrico. O SUV Coupé com autonomia em cidade até 693 km, combinada até 569 km e carregamento rápido dos 10 aos 80% em apenas 28 minutos. O impulso que leva o seu negócio mais longe. Por 450 € mês mais IVA, sem entrada inicial. Renting para empresas INI. Novo Cupra Tavascan. Acelere a ambição. Esta é a história do dia da Rádio Observador. José Sócrates volta ao tribunal. O que esperar do reinício do julgamento da Operação Marquês? Bom, em primeiro lugar, eu não tenho uma estratégia de ataque, eu tenho uma estratégia de defesa. É o que estou a fazer. E farei essa defesa, quer os juízes gostem ou quer os juízes não gostem. Depois das férias judiciais, o julgamento da Operação Marquês é retomado esta terça-feira e o arguido principal, José Sócrates, deve retomar também a estratégia que iniciou em julho. O antigo primeiro-ministro está a ser julgado por 22 crimes, 3 de corrupção, 6 de fraude fiscal e 13 de branqueamento. Nas declarações iniciais, optou por uma atitude de confrontação com a juíza e o tribunal e por se alongar nas explicações, tentando logo à partida desmontar as teses da acusação. O que esperar do retomar do julgamento de um dos processos mais mediáticos e complexos da justiça portuguesa? Que estratégia tem José Sócrates e o que vai acontecer depois da intervenção inicial do arguido mais mediático? São questões para a conversa com João Paulo Godinho, jornalista do Observador, especialista na área da justiça. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de terça-feira, 2 de setembro. Olá, João, bem-vindo. Olá, João, obrigado pelo convite. José Sócrates foi, até ao momento, o único dos arguidos a falar. Antes de irmos ao que já disse o antigo primeiro-ministro, que fase do julgamento é esta? Estamos ainda numa fase muito inicial do julgamento. Esta terça-feira é apenas a 6ª sessão e continuamos nas declarações iniciais dos arguidos que manifestaram a intenção de falar. O ex-primeiro-ministro, José Sócrates, indiscutivelmente o principal arguido do processo, tem, de certa forma, monopolizado os trabalhos até agora em tribunal. E, por isso, ao fim destas 5 sessões, ainda estamos a ouvir as declarações iniciais. Nestas, ele tem a liberdade para expor as suas posições sobre os crimes que o Ministério Público lhe está a imputar, mas também, naturalmente, a juíza, Susana Seca, tem procurado delimitar José Sócrates ao objeto do processo e restringindo os ataques do ex-primeiro-ministro ao Ministério Público. Portanto, nesta fase, não há verdadeiramente ainda um contra-interrogatório. O Ministério Público colocou apenas algumas questões. O foco do trabalho de produção de provas estará reservado para um momento posterior às declarações de Sócrates. E Sócrates insiste em passar uma ideia que é a ideia de que é a segunda vez que está a ser julgado. O que é que ele argumenta e esses argumentos fazem ou não sentido? Não. Essa é uma ideia que tem de ficar bem clara. Sim. José Sócrates não foi julgado antes na Operação Marquês. O que aconteceu é que houve uma fase de instrução que se arrastou por bastante tempo, perto de 3 anos. Que não é um julgamento, obviamente. E não é um julgamento. A fase de instrução é uma fase facultativa do processo. Poderia não ter existido sequer. Portanto, nessa fase de instrução, o juiz Ivo Rosa viria a deixar cair a esmagadora maioria dos crimes. Depois, o Tribunal da Relação acabou por recuperar uma parte substancial da acusação e chegamos então agora à fase de julgamento. Na fase de instrução, embora fosse extensa, fosse minuciosa, não é um julgamento e não deve ser percepcionado como tal. Onde é feita a produção de prova e decidida a inocência ou a culpa de um arguido é na fase de julgamento. E é aqui que estamos finalmente em curso desde o dia 3 de julho. Nas sessões, então, de julho, em que fez uso da palavra, José Sócrates dividiu as declarações iniciais por temas. Começou pelos fatos relacionados com a PT. Tanto as acusações em torno da OPA da SONAI, como o processo relacionado com as operações da PT no Brasil e a alienação da posição na Vivo. Ora, o que é que alega o ex-primeiro-ministro? Ora bem, de forma muito sumária, em relação à OPA da SONAI, temos de ter em conta que isto já aconteceu entre 2006 e 2007, Exato. há quase 20 anos. Basicamente, José Sócrates alega que o seu governo adotou uma posição de neutralidade e que, portanto, não houve manipulação de voto da Caixa Geral de Depósitos, que era acionista,
contra os interesses da SONAI, nem uma outra manipulação dos representantes do Estado na Assembleia Geral da PT, a fim de ser usada a golden share do Estado, que o Estado tinha na operadora e que servia, ou poderia servir, para chumbar a OPA. O ex-primeiro-ministro apresentou, inclusivamente, em tribunal um despacho que era do seu secretário de Estado das Finanças da altura, Carlos Costa Pina, anterior à Assembleia Geral, que declarava, segundo o ex-primeiro-ministro, a neutralidade do governo sobre a operação. Foi assim que Sócrates descreveu a smoking gun, a prova irrefutável. Já sobre a presença da PT no Brasil e de todo esse processo de saída da Vivo e entrada na Oi, José Sócrates garantiu que bloqueou a venda da participação na Vivo em nome dos interesses do país e que Ricardo Salgado até lhe pediu para o governo não usar a golden share na PT contra a alienação, porque essa era a vontade dos acionistas. O bloqueio acabou por gerar um impasse e esse impasse só ficou resolvido com a entrada na Oi. Mas José Sócrates garante que essa decisão de entrar na Oi não veio do seu governo, mas foi sim uma solução encontrada pela PT. E estes casos vêm a pôr em evidência as relações pessoais de José Sócrates, nomeadamente em relação a Ricardo Salgado, o antigo homem forte do BES. Sócrates volta aqui a garantir no julgamento que não era amigo de Ricardo Salgado, embora existam incongruências nesse discurso que são levantadas pelas escutas, certo? Exatamente. Sócrates disse de forma taxativa que não era amigo de Ricardo Salgado, que não tinham amigos em comum, que só tinha estado uma vez com o antigo presidente do BES antes de ser primeiro-ministro e que até havia alguma hostilidade do Grupo Espírito Santo em relação ao seu governo. Portanto, que apenas tinha uma relação cerimoniosa e de respeito com o ex-banqueiro. No entanto, o Ministério Público acabou por pedir a reprodução de escutas no tribunal, entre Sócrates e Salgado, mas também entre Sócrates e outras pessoas nas conversas em que era também referido Ricardo Salgado, e nessas escutas, por várias vezes, ouviu-se o ex-primeiro-ministro a dirigir-se ao antigo banqueiro como caro amigo, meu caro amigo. E foi a própria presidente do coletivo de juízes a descrever essa diferença como uma incongruência. As sessões iniciais em julho ficaram marcadas por uma atitude de confronto do ex-primeiro-ministro para com a juíza e o tribunal, também por um incidente quando estavam a ser abordadas as relações pessoais de José Sócrates, nomeadamente com Henrique Granadeiro, ex-chairman da PT. O que é que aconteceu? Começando pela primeira parte da pergunta, creio que foi essencialmente nas primeiras duas sessões que houve um choque frontal entre José Sócrates e a juíza Susana Seca. No entanto, a presidente do coletivo acabou por ser bastante assertiva quando o controle dos trabalhos podia estar em risco e chegou mesmo a advertir verbalmente José Sócrates, que acabou por refriar a sua postura e adotou um comportamento mais cordial em relação ao tribunal e, de certa forma, canalizou antes a sua hostilidade para com o Ministério Público. Já sobre a questão da escuta com Henrique Granadeiro, o que se passou é que a conversa entre o ex-primeiro-ministro e o antigo chairman da PT passou de críticas num tom informal ao antigo governo de Passos Coelho, que sucedeu a José Sócrates, para uma recordação de um jantar que Sócrates tinha tido com os antigos históricos do PS, Mário Soares e Almeida Santos, em que nessa escuta, nessa conversa, nesse jantar, foram faladas as relações íntimas de Salazar. E isso acabou por deixar o tribunal muito desconfortável e José Sócrates ficou visivelmente agastado com o pedido do Ministério Público para reproduzir aquela escuta, exigiu um pedido de desculpas, mas o tribunal apenas lamentou a situação. O outro grande tema, já abordado também por José Sócrates, está relacionado com o alegado favorecimento ao Grupo Lena no concurso para a construção de um troço do TGV. Do que é que o antigo primeiro-ministro é acusado e de que forma pretendeu já contrariar essas acusações nas declarações iniciais? Resumidamente, José Sócrates é acusado de favorecer o consórcio que integrava o Grupo Lena no concurso para a construção do troço entre Poceirão e Caia e de conformar, entre aspas, manipular as regras daquele procedimento aos interesses do grupo, através da influência também sobre o presidente do concurso. Contudo, o ex-primeiro-ministro ridicularizou a tese do Ministério Público, por alegadamente querer que o projeto fosse chumbado no Tribunal de Contas com vista a uma eventual indemnização do Estado e descartou qualquer interferência direta nesse procedimento. E que explicações é que já deu em tribunal sobre os circuitos financeiros de Carlos Santos Silva, que o Ministério Público acusa de ser o seu testa de ferro? Sobre o aspecto dos circuitos financeiros, José Sócrates não abordou extensivamente essa questão, mas já refutou qualquer ilegalidade.
Por um lado, afastou que as transferências para Carlos Santos Silva fossem, na verdade, destinadas a si mesmo, e lembrou que a instrução negou que essas transferências tivessem qualquer relação com factos procedimentos no TGV. Ou seja, que aquela transferência fosse para compensar determinada ação. Contudo, esta também é uma matéria à qual certamente o Ministério Público deverá voltar mais à frente, uma vez que houve uma lógica de follow the money na acusação e era essa até a lógica que o Ministério Público queria fazer prevalecer logo desde o início e não esta divisão por blocos temáticos de José Sócrates. Já regressamos à conversa com João Paulo Godinho, jornalista do Observador, que cobre a área da justiça. Na segunda parte vamos falar sobre o que é que podemos esperar daqui para a frente neste julgamento da Operação Marquês. Novo Cupra Tavascan 100% elétrico. O SUV Coupé com autonomia em cidade até 693 km, combinada até 569 km e carregamento rápido dos 10% aos 80% em apenas 28 minutos. O impulso que leva o seu negócio mais longe. Por 450 € mês mais IVA, sem entrada inicial. Renting para empresas INI. Novo Cupra Tavascan. Acelere a ambição. Estamos de regresso à conversa com o jornalista João Paulo Godinho. João, o que é que se pode esperar agora da intervenção de José Sócrates? João, o que é que se pode esperar agora da intervenção de José Sócrates neste retomar de julgamento? Que tema deve surgir esta terça-feira? Primeiro, eu creio que deverá ser o tema de Valdo Lobo. Dos 3 crimes de corrupção imputados a José Sócrates, este núcleo de factos foi o único a ficar de fora das declarações iniciais do ex-primeiro-ministro nas anteriores 5 sessões. Em causa está um conjunto de empréstimos realizado pela Caixa Geral de Depósitos a um grupo de investidores para o financiamento do resort de luxo de Valdo Lobo, no Algarve. O negócio, como sabemos, veio a revelar-se ruinoso para a Caixa Geral de Depósitos, onde o amigo de José Sócrates, Armando Vara, antigo ministro, também era administrador na altura, face a um crédito de mais de 280 milhões de euros que o Banco Público não conseguiu recuperar. Em última instância, o MP, o Ministério Público, entende que Vara e José Sócrates dividiram uma contrapartida de 2 milhões de euros neste negócio através do alegado testa de ferro Carlos Santos Silva. Estamos em crer que José Sócrates deverá procurar afastar qualquer ligação a este circuito financeiro dos 2 milhões de euros e desligar-se também de qualquer eventual alegado contacto com Armando Vara para que o crédito na Caixa Geral de Depósitos fosse concedido a este empreendimento, uma vez que seria essa proximidade e essa relação que estaria na base da corrupção também neste núcleo de factos. Tirando uma outra situação em que o Ministério Público até recorreu à reprodução de escutas, Sócrates não teve, até agora, muito contraditório nas declarações que está a fazer. Que estratégia tem o ex-primeiro-ministro ao optar por declarações iniciais tão extensas? Quer prolongar ao máximo o julgamento? Não? Bom, o tempo corre a favor de José Sócrates para a prescrição de crimes. No entanto, há muitos crimes em que, por muito tempo que o ex-primeiro-ministro fala e continua a falar em tribunal, a data de prescrição está ainda muito longe de se consumar. É o caso dos crimes de branqueamento de capitais, que estão, por muitos anos ainda, a salvo de uma prescrição. No entanto, nós também sabemos que José Sócrates já assumiu frontalmente à porta do tribunal que estava a lutar contra este julgamento, sem qualquer reserva. E aquilo que tem feito dentro da sala de tribunal é concretizar essa estratégia, é ser coerente com aquilo que disse cá fora. Uma estratégia que o ex-primeiro-ministro diz que não é de ataque, mas que é de defesa, e logo quando anunciou que iria começar a falar, disse que ia usar um princípio de ampla defesa. Portanto, essa ampla defesa tem sido a estratégia seguida e que se irá prolongar pelo menos na sessão desta terça-feira e, porventura, por mais algumas. E o que é que segue então agora? Sócrates vai falar durante mais quanto tempo? Enfim, há algum limite ou como é que é definido o tempo que um arguido tem para fazer as suas declarações iniciais? Não há verdadeiramente um limite temporal, mas creio que há razoabilidade e há um equilíbrio entre aqueles que são aquilo que é os direitos dos arguidos e também uma salutar condução dos trabalhos no julgamento que é feita pelo Tribunal e pelos juízes. Atendendo a tudo o que José Sócrates já falou, eu creio que as suas declarações poderão estar terminadas esta semana. No fundo, dos factos mais importantes, falta Valdo Lobo. E esse é o tema até mais curto da acusação. Sim.
Contudo, nós sabemos que esta é sempre uma previsão que pode falhar redondamente, com eventuais imprevistos e requerimentos processuais que acabem por travar o andamento do julgamento, e que vimos uma sucessão de requerimentos, inclusive na primeira sessão do julgamento, logo a perturbar o andamento dos trabalhos. E os outros arguidos também vão falar? E depois das declarações iniciais, o que faz é que segue no julgamento? Sim, alguns arguidos manifestaram inicialmente uma intenção de falar, embora ainda não seja linear que isso ocorra já a seguir às declarações de José Sócrates. Manifestaram a intenção de falar, podem decidir o momento em que vão falar. Okay. Uns reservam para só quando for confrontado com uma determinada situação, outros só no final. Alguns manifestaram disponibilidade para falar já no início. Depois dessa fase, o expectável é que se comece a calendarizar as audições de testemunhas do Ministério Público, e que arrelou mais de 200 testemunhas. Eu sei que é sempre muito complicado fazer futurologia, mas dada a complexidade deste processo, com tantas testemunhas também, como falaste, este é um julgamento que pode durar quanto tempo? Como se dizia no futebol, os prognósticos são bons depois do jogo. Sim. Mas eu creio que há uma comparação que se pode fazer com a Operação Marquês, e que é o processo do BES, o processo Universo Espírito Santo. Esse processo é seguramente o maior da justiça portuguesa, muito maior até do que a Operação Marquês, e quando começou o julgamento desse caso em outubro de 2024, chegou a ser manifestada a convicção na justiça portuguesa de que se podia chegar ao fim desse julgamento em 3 anos. Portanto, pela lógica, seria legítimo esperar que a Operação Marquês não durasse tanto tempo. Mas se há processo que nos trouxe já muitas surpresas ao longo dos anos, esse processo é seguramente a Operação Marquês. Obrigado, João. Muito obrigado. João Paulo Godinho é jornalista da área de Justiça do Observador. A terminar, 3 coisas a ter em conta esta terça-feira. No Brasil, arranca hoje o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de tentar promover um golpe de Estado. O objetivo seria permanecer no poder após a derrota nas eleições presidenciais de 2022. Outros 7 aliados de Bolsonaro vão também a julgamento. Vladimir Putin continua em visita oficial à China e hoje vai ter um encontro com o presidente chinês Xi Jinping. O presidente russo já participou na cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, numa rara viagem para fora do país depois do início da guerra na Ucrânia, em que pretende mostrar que a Rússia não está isolada. E passam hoje 80 anos da assinatura que pôs fim, em definitivo, à Segunda Guerra Mundial. A 2 de setembro de 1945, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão assinou, em representação do imperador, a rendição incondicional do país, dias depois dos bombardeamentos atómicos de Hiroshima e Nagasaki. Na Europa, a guerra já tinha acabado em maio com a rendição da Alemanha nazi. Esta foi a história do dia. No início deste episódio, ouvimos um som da CNN Portugal. A sonoplastia é de Bernardo Almeida. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã. Novo Cupra Tavascan 100% elétrico. O SUV Coupé com autonomia em cidade até 693 km, combinada até 569 km e carregamento rápido dos 10 aos 80% em apenas 28 minutos. O impulso que leva o seu negócio mais longe. Por 450 € mês mais IVA, sem entrada inicial. Renting para empresas e ANI. Novo Cupra Tavascan. Acelere a ambição.